no capítulo 1, a partir do versículo 8. Romanos 1, 8. Esse texto é poderosíssimo. O texto de Paulo aos Romanos deve inundar a mente dos cristãos, deve estar sempre presente em nossa mente, todos os dias, como pensamentos que vêm de Deus a nós. Você pode acompanhar aqui atrás também. O apóstolo Paulo diz assim: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muitos ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco, eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Presta bem atenção agora. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem ou detêm a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, sem defesa diante de Deus. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante aos homens corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si. Pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm.
cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus que declara dignos de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Até aqui. Quero convidar você a fechar os seus olhos no seu lugar, abaixar a sua cabeça. Se você se sentir à vontade de pôr a mão sobre o seu coração. Deus, o Senhor revela dos céus a tua ira contra toda a impiedade que nós produzimos, todo o mal que nós fazemos contra ti e contra os outros. É na tua ira condenável, digno de pena, de culpa, de juízo. Nós convertemos toda a verdade em mentira e transformamos toda a glória que devia ser dada a ti, a glória que demos a nós mesmos. Mas por tua infinita misericórdia, o Senhor igualmente revelou no seu Evangelho a justiça de Deus, pela qual, mediante a fé, nós podemos viver. Fala conosco mediante a tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, amanhã, dia 31 de outubro, nós estaremos comemorando 507 anos da Reforma Protestante. 507 anos que um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, procurando promover um debate na igreja contra o uso das indulgências e a distorção do evangelho, pregou na porta do castelo, da igreja do castelo de Wittenberg, as 95 teses. Das quais eu separei 3 para nós lermos essa noite. As minhas favoritas. A tese 62, 63 e 64. Lutero diz assim: o verdadeiro tesouro da igreja. Nós estávamos cantando aqui agora sobre o tesouro. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado, e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. O que Lutero está dizendo aqui, em outras palavras, é que o evangelho é um tesouro, por vezes, odiado. E por quê? Porque o evangelho faz com que aqueles que se colocam em primeiro lugar, aqueles que se exaltam, aqueles que se autopromovem, aqueles que buscam o seu próprio espaço, sejam colocados em último lugar. Enquanto aqueles que se humilham, que abandonam a sua própria vida, que se entregam, são colocados em primeiro lugar. As indulgências eram um caminho pelo qual os homens podiam comprar para si e para outros espaço no paraíso, na salvação,
livrar anos do que era chamado de purgatório, e assim se verem quites com Deus. Portanto, se você era alguém bem posicionado socialmente, com posses, você conseguia se promover, se colocar mais à frente daqueles que eram necessitados. E Lutero vem e fala assim: não! O tesouro verdadeiro e o maior tesouro da igreja não são os seus bens, não são as coisas que você pode contribuir, não é aquilo que você faz para se promover, mas aquilo que você recebe do céu, do Evangelho, a justiça de Deus. E isso inverte as coisas, porque faz daqueles que não são povo de Deus, porque faz da sabedoria loucura. A sabedoria dos homens, aquilo que para os homens é bem visto, se torna louco, enquanto faz da loucura do Evangelho sabedoria de Deus. Sabe, meus irmãos, o que Lutero estava falando há 500 anos atrás é o que Paulo está falando há 2000 anos atrás, e que serve para 2000 anos, e que serve para 500 anos, e que serve para hoje. Porque nós não vivemos num mundo onde os humanos são diferentes. Da mesma forma hoje, nós procuramos autopromoção. Da mesma forma hoje, nós procuramos mudar o mundo à nossa volta, as pessoas à nossa volta, a igreja à nossa volta, Deus, para beneficiar as nossas vontades, o que nós gostamos, o que nós queremos. Nós vivemos uma cultura muito forte, moderna, do eu. O eu é inquestionável. Nós somos ensinados de que o mais importante na sua vida é a autorrealização. O mais importante na sua vida é a autofelicidade. É ser quem você gostaria de ser. A mudar o mundo à nossa volta. Nós não somos mais uma sociedade, uma cultura que busca receber valores. Nós queremos criar valores. Nós queremos definir o que é bom, o que é belo, o que é justo. Nós queremos definir o que Deus se agrada, o que Deus espera. Tudo partindo do eu para fora. Sempre o eu como referência. O eu estabelecendo. E nós fazemos isso em todas as coisas. Nós queremos definir o que é um relacionamento saudável. Nós queremos definir o que o pai e a mãe devem fazer para criar os seus filhos. Nós queremos definir o que é liberdade. Nós temos feito isso inclusive com os nossos corpos. Para quantas pessoas o corpo não significa mais nada. É um papel em branco que você escolhe o que ele vai ser. E tratamos o nosso corpo que não é uma massa de modelar. Não vemos mais algo como recebido de Deus, como dado por Deus. E que portanto há ordem. Tem até uma máxima, né? Meu corpo, minhas regras. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa, o corpo não é teu.
Foi Deus quem fez. E se portanto não é teu, as regras não são tuas. As regras não são tuas. Você não pode fazer o que bem quiser do teu corpo. E a nossa personalidade, as nossas orientações, os nossos afetos. Quantas pessoas acham que podem ter qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de orientação sexual, qualquer tipo de comportamento? Porque afinal de contas, o que importa é a autorrealização. Sabe o que mais? Nós como cristãos entramos nisso. E começamos a perder uma marca do cristão que muitas vezes é essencial, que é a marca da indignação. De olhar para o mundo que está se destruindo e ficar indignado. E falar, isso não é normal. Isso não é correto. Mas Deus não perde a sua indignação. E é isso que Paulo está falando aqui em Romanos. Aquele que é perfeitamente santo não deixa de se indignar e de irar-se. E Paulo diz então que Deus revela, Ele manifesta dos céus a sua ira. Não uma ira que está guardada somente para o futuro, não uma ira do dia do juízo, mas uma ira que já vem sendo manifesta por Deus, do qual Ele diz: vocês homens trocaram a verdade pela mentira. Este não é o mundo que eu fiz, este não é o mundo que eu proclamei, essas não foram as ordens que eu dei. Está revelado nos céus todos os meus atributos. Vocês voluntariamente testificaram nos céus que há um Senhor e se voltaram contra Ele. Mas Ele se volta contra nós com a sua ira, da qual ninguém pode escapar. E que ira é essa? Que ira é essa que o Senhor se volta contra nós? É claro, de imediato nós pensamos nas catástrofes, nas pandemias, nas guerras, na fome. E nós pensamos, essa é a revelação da ira de Deus dos céus. Mas Paulo deixa bem claro que é muito mais do que isso. 3 vezes nós lemos aqui, se você prestou atenção, a seguinte frase: porque Deus os entregou. Paulo diz 3 vezes aqui em Romanos 1, porque Deus os entregou. Paulo diz que a revelação da ira de Deus dada nos céus é entregar os homens aos seus próprios desejos. Viver de acordo com a nossa própria vontade, sem interferência divina, e acharmos que está tudo bem, meu irmão, se alerte, porque isso é a ira de Deus sendo manifesta. Quando Deus deixa que você viva de acordo com a sua vontade, não fique surpreso, Deus não está te mimando. Ele está derramando sobre você o juízo dele. A ira de Deus manifesta nos céus é aquilo que entrega os homens a si mesmos. Você tem dúvida de que a ira de Deus se manifesta nos céus? Entra na internet. Olha as páginas do celular.
quanta imoralidade você vai encontrar. Quantas coisas fora de ordem, caóticas, sem eixo. Que nós olhamos e falamos assim, também não é tão ruim assim. Por quê? Porque muitas vezes o nosso próprio coração, nós devemos estar rolando ele ali e observando. Quantas vezes dentro de nós mesmos nós não queremos moldar o mundo à nossa volta. Nunca houve uma sociedade com tanta vontade de fazer, de moldar, de mudar, de desconstruir, e com tão pouca saúde. Porque essa é a ironia de quando nós somos entregues a nós mesmos. Em vez de estarmos mais livres, estamos cada vez mais presos. Presos a desejos que nos derrubam, a vontades que nos levam ao extremo. Mas isso não é só de maneira não religiosa. E aqui vem a maior sutileza da vida da autorrealização. Nós trazemos isso para a vida religiosa. E queremos moldar o nosso comportamento, a nossa relação com Deus de acordo com a nossa vontade. E adorar a Deus nos nossos termos, do nosso jeito, quando nos convém, quando nos agrada. Como Caim, que quis entregar qualquer oferta a Deus, e Deus não aceitou. Porque quando se trata da relação com Deus, do culto a Deus, da adoração a Deus, do serviço a Deus, só as intenções não bastam, é necessária a forma correta, o que Deus requer, o que Deus espera, o que Ele disse que deveria ser feito, não o que nós queremos fazer. Nós lidamos como se Deus fosse um grande atendente de loja e nós fôssemos os seus clientes. E que Ele tem que fazer a nossa vontade, no nosso tempo, do nosso jeito, senão eu não volto. Uma sociedade voltada em si mesma, pessoas que olham só para si. Nós quantas vezes, meus irmãos, nós não servimos os outros, só quando nos convém, quando é do nosso agrado. Quantas vezes aqui no meio dos ministérios, nós não estamos fazendo isso unicamente porque pensamos que assim, de alguma forma, Deus se torna nosso credor. Ele nos deve de alguma maneira. Ele vai ter que passar a minha bênção na frente. Agora Ele vai ter que fazer na minha vida. Porque afinal, é quarta-feira à noite, eu estou indo na igreja. Porque, nossa, toda vez eu tenho que suprir essa escala. Então, se eu não for reconhecido, para que eu estou fazendo isso? Porque Deus me chamou para pregar. Tratamos Deus nos nossos termos. Tratamos o Evangelho, o tesouro da glória e da graça de Jesus Cristo, como se fosse algo que nós pudéssemos trocar, mudar, servir ao gosto do cliente. Como se de alguma forma Deus precisasse de nós. Meu irmão,
deixa eu te contar uma coisa. Deus não precisa de você. Presta atenção nisso. Quando Deus revela quem Ele é, o nome dele para Moisés, em Êxodo capítulo 3, antes dele revelar o seu nome, que é eu sou o que sou, Deus se manifesta numa sarça que pega fogo, mas não se consome, ela não queima. Sabe o que é impressionante nessa história? Não é uma sarça pegando fogo, meus irmãos. Porque no deserto, num clima quente, é comum que as coisas comecem a pegar fogo. O que impressiona Moisés, o que chama a atenção de Moisés, não é que a sarça está pegando fogo. O que impressiona Moisés é que a sarça não se consome. Sabe o que isso nos diz a respeito de Deus? Que Deus não precisa da sarça para arder. Porque, imagine se eu tacar fogo aqui, nessa tribuna aqui agora. O que vai acontecer com ela? O fogo, para se manter aceso, vai consumir a tribuna que vai servir de combustível para ele. O fogo, se você tacar fogo numa sarça, num arbusto, o que ele vai acontecer para ele se manter aceso? Ele vai consumir aquilo. Mas Deus não precisa de nada. Então ele queima e a sarça não se consome. E ele diz para Moisés: este é quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu não preciso de nada. Eu sou autossuficiente. Nem mesmo para arder numa sarça eu preciso que algo sirva de combustível. Eu sou o que sou, eu simplesmente existo, eu simplesmente sou, e não há nada além de mim. Não houve ninguém antes, não haverá nada depois, porque Ele é. E portanto, se Ele é, Ele não precisa de você. E essa é a grandeza, a beleza da primeira revelação que Paulo fala que Deus faz. Enquanto Deus revela nos céus a sua ira, Paulo fala que no Evangelho, Deus revela a sua justiça. Que justiça é essa revelada no Evangelho? Ter o próprio Deus que não precisa de nada, que não precisa de ninguém, que não precisa de mim, que não precisa de você, ter feito carne, ter nascido necessitado, homem de dores, vivido de maneira perfeita, caminhado sem nenhum pecado, tendo sido tentado em todas as coisas, para dar a sua vida e ressuscitar ao terceiro dia, por nós, porque Ele quis. Porque Ele quis. Ele quis entregar a sua vida por nós. Ele não precisava. Ele não devia. Nós éramos os devedores. Portanto, o que o Evangelho faz, ao nos revelar a justiça de Deus, é inverter todas as coisas da nossa vida e nos mostrar que o que nós temos não é porque nós fizemos, mas é porque nós recebemos. Não é porque nós compramos, não é porque nós merecemos,
mas é porque quis Deus nos entregar o seu Filho. Isso é dádiva, é dom, é um presente gratuito. E é por isso que muitas vezes nós não sabemos como adorar a Deus. É por isso que muitas vezes nós não sabemos como servir uns aos outros, porque estamos tão acostumados a queremos fazer e fazer e fazer aquilo que nós gostaríamos de receber, que não entendemos que precisamos receber de Deus, para na medida que nós recebemos, sermos capazes de entregar, e não o contrário. Porque o mundo não é teu, a vida não é tua, a salvação não é tua, a igreja não é tua. Tudo o que você recebeu é dádiva, é presente imerecido, não importa quem você é. Não importa quem você é, você recebeu quando creu em Jesus Cristo. Você recebeu única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo a maior dádiva, o maior tesouro que existe: ser contado como justo diante de Deus. Meu irmão, se isso não mudar a maneira como você serve, se isso não interferir na maneira como você adora, na maneira como você cultua a Deus, na maneira como você faz as suas orações, você precisa imediatamente orar para que Jesus, por meio do seu Espírito Santo, coloque fé no seu coração. Nós existimos unicamente para entregarmos a Deus glória máxima, louvor total, jamais para exigirmos, jamais para estabelecermos o nosso preço, o nosso jeito, para fazermos quando quisermos. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele vai dizer que nós devemos entregar todo o nosso corpo como sacrifício vivo. Essa é a única resposta que nós podemos dar ao Evangelho, de entregarmos tudo o que nós somos ao Senhor como uma oferta que não se acaba. E onde nós estivermos, sermos quem o Senhor diz que devemos ser, fazermos o que o Senhor diz que devemos fazer, da maneira como Ele diz que devemos fazer, nos critérios que Ele diz que devemos fazer, lutando para que a cada dia de fé em fé, o nosso eu seja mortificado e que vença em nós unicamente a vontade de Jesus Cristo. Enquanto vocês não abandonarem a luta contra Deus pela permanência do eu, jamais poderão experimentar do que é ser recebido por graça. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação
todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Fique de pé no seu lugar.